irmãos, me deram a incumbência de falar sobre honra. Eu até brinquei com o Guto, né? Eu falei assim, olha, falar de honra é complicado porque nós somos pastores e pastor geralmente está acostumado com desonra, né? Difícil falar isso, mas nesses tempos eu creio assim que esse tema ele foi bem escolhido porque o Senhor ele está levantando uma igreja diferente, irmãos, amém? O Senhor ele está restaurando nesse tempo uma igreja que vai praticar todos os princípios da palavra, porque é essa igreja que vai atrair Jesus de volta, amém? Um dia desse eu vi algo na internet, eu achei muito interessante. Falava sobre Jesus. Ele falou que ele iria nascer de uma mulher, ele nasceu. Ele falou que ele iria subir na cruz e ele subiu e morreu. Ele falou que ele iria ressuscitar e ele ressuscitou. E ele falou que iria voltar, então espere, porque ele vai voltar. E quem vai atrair Jesus é essa igreja que a palavra fala em todos os momentos no Novo Testamento. A palavra está nos indicando que 50% da igreja vai subir. 50% da igreja está atraindo Jesus, ou seja, o Senhor está tirando nessa geração uma igreja santa de dentro da igreja que já está estabelecida. E essa questão da honra, ela é importante, irmãos, porque honra é um fundamento eterno. Se honra não fosse um fundamento eterno, ele não estaria nos 10 mandamentos, porque o segundo mandamento e o primeiro com promessas é honra teu pai e a tua mãe. Então, honra, irmãos, é um princípio da palavra e um fundamento eterno. E eu fui estudar a respeito de honra quando fui desafiado pelo pastor Alexandre a falar com vocês a respeito disso. E quando nós estamos vivendo uma revelação, tudo se volta para ela. Com o Senhor é assim, pastor? Eu estou vendo uma revelação muito profunda da paternidade de Deus. E tudo que eu leio, eu vejo a paternidade de Deus. Tudo que eu leio, eu vejo a paternidade de Deus. E eu estava estudando sobre honra e o Senhor me mostrava exatamente como eu devo honrar o meu Pai Celestial. Como que Ele espera que eu me comporte em relação a Ele. E afinal de contas, o que é honra? Alguém já falou antes de mim aqui? Eu sou a primeira? Honra, querido, a palavra usada no Novo Testamento em Efésios 6:2, que fala sobre honra teu pai e tua mãe, é uma palavra que tem origem grega. E a palavra original é timão, que significa dar valor. Então, honra é dar valor a alguém, é acrescentar valor. E nem tudo aquilo que tem valor tem preço, não é verdade? Nem tudo que tem valor tem preço. Às vezes nós nos apegamos a algum bem material, mas se apertar, coloca na OLX, né? Mercado Livre. Mas tem coisas que você não troca por nada, sim ou não? Tem coisas que são suas. Eu, por exemplo, eu tenho algumas coisas em casa que eu não troco. Um presente de casamento, eu tenho uma menorá, que é o símbolo dos 7 Espíritos de Deus, que eu ganhei da minha mãe. São coisas que, mesmo que alguém me ofereça um preço muito alto, eu não troco. Por quê? Porque tem valor para mim. Honra é você dar o devido valor a alguém. Nada vai te tirar o privilégio de dar valor para o seu pai, para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu irmão. Honra também, queridos, está ligado a valores que são socialmente aceitáveis. Por exemplo, quando você ouve a questão aquela mulher é honrada, o que passa na sua cabeça? É uma mulher fiel, é uma mulher que cuida da sua casa, sim ou não?
Quando você ouve, aquele é um homem de honra, o que você está ouvindo? Aquele é um homem que cuida da sua família, é um homem valente, batalhador. É uma palavra que está ligada a valores que nós admiramos. E ainda que todo o inferno queira nos ensinar que está ultrapassado, dentro de nós existe um termômetro que diz que são coisas que têm valor. Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, nós passamos um período de muitas trevas, em que os nossos valores estavam sendo distorcidos. E houve um clamor dentro de nós para virar o jogo. Sabe por quê? Porque princípios eternos, eles são colocados dentro do nosso espírito e eles são imutáveis. Por quê? Porque eles são eternos. Valores dentro de você, eles não vão mudar por causa de uma ideologia, por causa de um discurso. O dia que você procurar e comparar com a Bíblia, você vai saber que ele está ali eternamente, porque foi o Senhor que colocou. Amém? Mas honra na Bíblia, ela está ligada a tudo isso que eu falei, mas especialmente a mandamentos. Honra o teu pai e tua mãe. Honra o teu irmão com amor. É um mandamento. Honrar é um mandamento. Se é um mandamento, irmãos, nós temos escolha? Sim ou não? Mandamento, queridos, não tem escolha. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. E eu não sei vocês, mas o pastor de vocês sabia que estava convidando uma profeta, né? Pois é. Honrar são fundamentos eternos e imutáveis. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma. E o segundo, honrar o teu pai e a tua mãe. Então nós vamos emprestar a hermenêutica agora, né, as leis do conhecimento, para falar a respeito de honra. Em Êxodo, irmãos, existe esse mandamento, mas em Efésios 6, 1 e 2, vamos abrir comigo? Diz assim, para a gente crescer no entendimento do que significa a honra. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aqui. Queridos, obedecei, porque isso é justo. A palavra justiça, aletheia, quer dizer dar ao outro aquilo que é dele, dar ao outro aquilo que ele merece. Então, quando a palavra está dizendo obedecei aos seus pais, é obedecei porque eles merecem, obedecei porque você deve obediência a ele. Então, antes de nós chegarmos na honra, nós precisamos entender que o princípio da honra está na obediência. Se você quer honrar a Deus, honrar os seus pais, honrar a qualquer pessoa, você precisa entender que o princípio da honra está na obediência. Quando eu era criança pequena lá em Manaus, na Igreja Batista, a gente aprendia que na escola secular a gente ia aprender o ABCD, e na escolinha bíblica a gente ia aprender a obedecer. Irmãos, ficou gravado em mim, porque tudo que é princípio na Bíblia começa com obediência. Agora, como falar de obediência para uma geração que está sendo levada a atender todas as suas vontades? E eu não estou falando das crianças não, as crianças principalmente. Quem convive lá em casa sabe que a minha maior dificuldade com minhas filhas é fazer elas entenderem que nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos aquilo que precisa ser feito.
Queridos, se eu fizesse a minha vontade, eu digo para vocês que eu estava no Caribe comendo camarão e bebendo água de coco. Porque a minha vontade é essa. Mas aprove a Deus que eu estivesse no Ministério Coinonia pregando para vocês. Amém? Por quê, queridos? Porque nós precisamos entender que a nossa vontade não pode nos governar. Se você quer aprender o princípio de honra, você precisa aprender o princípio da obediência. Porque antes de falar de honra, o autor falou de obediência. Porque, queridos, a humanidade, ela sempre foi tentada pelos seus desejos. Desde lá do Éden, a humanidade é tentada pelos seus desejos. E quando nós estamos falando de honra, queridos, principalmente honrar o nosso Pai Celestial, nós precisamos estar numa linha muito fina da obediência. Eu vou citar para vocês um exemplo muito claro. Quando a Bíblia falou que obedecer é melhor do que sacrificar, essa palavra ela foi dita para o rei Saul. O Senhor falou para Saul: Saul, mata todos os amalequitas, não deixa ninguém. Não deixa ninguém, não deixa nada. Dizima todo mundo e mata o gado, não fica nada. O Senhor mandou. Interessante que lá no texto, irmãos, fala assim, ó, mata as criancinhas de peito. Quando a gente lê aquilo, escandaliza, principalmente a gente que tem filho. Como que o Senhor mandou matar as criancinhas de peito? Mas sabe por quê, irmãos? É como se o Senhor dissesse assim, olha, mata aquela mentirinha, porque ela vai virar um gigante na tua vida. As criancinhas de peito, elas crescem. Saul não matou todo mundo, deixou alguns vivos. E depois esse mesmo povo foi dar trabalho para Esther. Os amalequitas tentaram matar todo o povo judeu através de Amã. Porque um homem decidiu fazer a sua vontade e não obedecer. Quando nós decidimos fazer a nossa vontade, nós estamos desonrando ao Senhor. E aí Saul, queridos, Saul tinha uma necessidade tão grande de ser honrado ao invés de honrar, que o profeta chega com ele lá no arraial, que ele devia ter matado os inimigos, e fala assim, ô Saul, que balido é esse de gado que eu estou ouvindo? E você não obedeceu ao Senhor, você não matou os amalequitas. E ele diz, não, Samuel, do contrário, eu obedeci sim, eu até tirei o melhor gado para oferecer ao Senhor, para sacrificar. Só deixei o rei e escapar alguns jovens. E o Senhor fala para ele, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas nós julgamos a Saul. Nós julgamos muito Saul, irmãos. Sabe, um momento onde eu vejo atualmente a igreja sacrificar ao invés de obedecer nos dízimos e nas ofertas. Irmão, o dízimo é mandamento, tem que obedecer. A oferta não é mandamento, a oferta é sacrifício. Aí para não dar o dízimo, a gente dá uma oferta, que é para ver se a gente engana Jesus. Sacrifica ao invés de obedecer. Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque os fundamentos eternos, eles precisam ser estabelecidos em nós, porque o Senhor espera de nós santidade nos últimos dias. Você já parou para pensar que o Senhor escolheu você para essa geração? Quem que gosta de história e filme épico? Igual eu, só eu, né? Glória a Jesus. Irmãos, quando eu vejo aqueles filmes épicos, eu fico assim, poxa, eu podia ter nascido nessa época, né? Nossa, eu queria aqueles vestidão longos, sabe, pastora? Passar calor naquele vestidão
gratidão, já pensou? Mas eu sinto um desejo assim, poxa, o Senhor me fez nascer para esse momento, para esse propósito. O que Ele espera de mim nesses dias? O que o Senhor espera? O que você já parou para pensar? Por que o Senhor escolheu você? Como é seu nome, irmão? Gilson, Walter. Por que o Senhor escolheu o Gilson e o Walter para nascer nessa geração, para morar nessa cidade, para congregar nessa igreja, para conviver com esses irmãos? Deus nunca perdeu a soberania, irmãos. Ele precisa. O único instrumento que o Senhor tem para se movimentar na terra somos nós. Mas Ele não usa vaso rachado. Os princípios precisam estar muito firmes dentro de nós. E a honra é um deles. E a honra começa com a obediência. Não negocie princípios. Amém? Não negocie princípios. Quando nós negociamos princípios, a nossa tendência é sacrificar. A nossa tendência é sacrificar. Eu sou autônoma. E eu já caí algumas vezes numas burrice. Às vezes você tem um tempo enorme para entregar um trabalho e você vai protelando, vai protelando, vai protelando. Aí chega uma hora que estrangula. Aí você tem que sacrificar o sono, sacrificar o horário de descanso. É só comigo que acontecem essas coisas? Não. O sacrifício, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus não se agrada de sacrifício, porque Ele fala que Ele prefere a obediência do que o sacrifício. Mas a obediência, a disciplina, ela é melhor do que o sacrifício. Amém? Esses dias eu tenho estudado a respeito de juízo. E eu tenho ficado com mais temor. Porque os juízos na Bíblia, eles vêm quando? É como se o Senhor perdesse a paciência. Ele vai enchendo o cálice, e tem uma hora que o juízo derrama sobre nós. A Bíblia fala lá em Gênesis que o Espírito do Senhor não agirá para sempre no homem. Então, queridos, nós estamos vivendo num tempo de tanta revelação. Nós, Igreja do Senhor, estamos vivendo num tempo de tanta revelação que nós não podemos dizer, nenhum aqui pode dizer um dia que não se converteu aos princípios porque não teve oportunidade. Temos algum advogado aqui? Alguém aqui já leu toda a Constituição de 1988? Não, ninguém, né? Eu li algumas partes, mas eu também não li toda. Mas se por um acaso hoje nós formos pegos em infração contra a Constituição brasileira e de alguma maneira nós fomos autuados e chegarmos na frente de um delegado ou de um juiz, nenhum de nós aqui, maior de idade, vamos poder dizer: eu errei porque eu não conhecia. Ninguém é inculpável porque não conhece. Principalmente quem já sabe ler e é maior de idade. Na Bíblia é a mesma coisa, irmãos. Na Bíblia é a mesma coisa. Nós não vamos poder dizer para Jesus que nós somos inculpáveis, inocentes, porque nós não conhecíamos. Principalmente no Brasil, né? Onde os princípios e mandamentos estão todos os dias abertos para conhecermos. A obediência, ela evolui para a submissão. A obediência é aquela fase, irmãos, que nós fazemos só aquilo que é mandado. A submissão não. A submissão você faz porque sabe que tem que fazer. Ninguém precisa mandar você fazer. A obediência, querido, é interessante demais, porque lá na parábola do servo inútil, o servo é chamado de inútil porque ele obedeceu tudo e só obedeceu. Olha que interessante. Então a maior condição que nós alcançamos
cansamos de só obedecer aquilo que é mandado, é de servo inútil. Pastora, mas é muito duro. É duro porque o Senhor quer que nós alcancemos a perfeição de Cristo. Ele foi até a morte de cruz, obediente, submisso. Ele foi evoluindo na obediência. E a obediência, ela evolui para a submissão. E a submissão, ela evolui para a fidelidade. E a fidelidade evolui para a honra. É um processo. É um processo de conhecimento de Deus. Mas vamos voltar para a obediência. A obediência é algo tão simples que algumas vezes a gente relativiza a obediência. Foi isso que aconteceu com Eva, irmãos. Era algo tão simples em Gênesis 2,16. O Senhor falava para Adão: olha, das árvores comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E quando ela começa a conversar com a serpente, dizem, né, que a mulher é tão conversadeira que ela conversa com a cobra e nem percebe que está conversando. E queridos, ela começou a conversar com Satanás. Irmãs, em nome de Jesus, vamos vigiar, né? Porque de repente a gente está tão empolgado com a conversa que Satanás está conversando, a gente nem sabe. E ela começou a conversar com Satanás e eles começaram a relativizar aquilo que o Senhor tinha dito. Não foi assim que Deus falou. Não foi assim, irmãos. É assim que Satanás nos ludibria com a questão da obediência. Ele começa a relativizar aquilo que Deus mandou. Aquilo que o Senhor determinou. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela tem um parente que essa moça casou bem errado mesmo, mas ela não tem base bíblica para um divórcio. E ela veio perguntar, de ser verdade, ela pode se divorciar? Claro que pode. Ela só não pode casar de novo. Aí a pessoa deu um pulo dessa altura, porque não tinha base bíblica para ela se separar. Casou errado, porque está com um gênio diferente da pessoa. Disse, não, agora vai orar para converter. Porque eu não acredito num Deus que não pensa na minha felicidade. Irmãos, não se escandalize com o que eu vou falar. Se você não cumprir princípios, Deus não está nem aí se você é feliz ou não. O que vai te trazer bem-aventuranças é se você vive. Bem-aventurado, feliz, é aquele que conhece as Escrituras e cumpre. Não adianta a gente querer fazer tudo errado e querer que dê certo no final. Não adianta. Mas não é assim que eu creio. Eu disse, então você comece a ler a Bíblia, porque a Bíblia fala dessa forma. Existem sim, biblicamente, alguns argumentos para o divórcio, mas esse aí que você está me mostrando não é um deles. Então ela pode se separar, claro que pode. A Bíblia fala que por causa da dureza do coração a pessoa pode, mas ela não vai poder casar de novo. E aí, está preparado para viver o resto da vida celibatária? Deus não está preocupado, irmãos, com a nossa felicidade. Porque a felicidade aqui, ela é passageira. Cumpre os propósitos. Cumpre os propósitos, cumpre os princípios que você vai colher aqui na terra também. Mas o objetivo final é lá na glória. E que felicidade maior do que passar a eternidade com Jesus. Eu tenho falado esses dias que eu descobri por que eu não quero ir para o inferno. Aliás, São Paulo já fez a gente entender por que a gente não quer ir para o inferno. Eu disse, meu Deus do céu, nesse calor tem gente querendo ir para o inferno ainda. Deus me livre. Mas eu descobri, irmãos, por que eu não quero estar no inferno, pastor? Porque Jesus não está lá.
Jesus não vai estar no inferno, porque tinha lugares horríveis que eu entrei, que Jesus estava lá. Lá no Cipó, onde os pais das crianças um matava o outro, onde já tive que apartar a briga de mulher com o facão na mão. Teve dia que duas mulheres, a vizinha do projeto e a outra que eu acompanhava, começaram a brigar por um motivo seríssimo. Elas eram brigadas entre elas e uma começou a vender geladinho, que lá chama Dudu. Para pirraçar, a outra foi comprar na outra vizinha lá de baixo. Aí foi um motivo suficiente para uma pegar um pedaço de pau, a outra um facão. E uma com a criança na mão, e começaram a gritar. E eu vinha saindo do projeto com o Guto, fiz o Guto parar o carro, entrei no meio, gritei com uma e mandei a outra para dentro. Você está ficando doido? Você tem filho para criar? E a hora que a confusão se desfez, eu entrei no carro, me tremendo, disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho um filho para criar. Se essas mulheres voltassem as duas contra mim, né? E aí depois veio aquele entendimento de desse perecer, pereci. Mas, irmãos, naquele lugar, eu vi crianças desmaiarem de fome. Ouvi as piores histórias de mulheres serem escravizadas sexualmente pelos seus próprios maridos. Mas eu vivi um período de muita graça de Deus. Por quê? Porque Jesus estava ali. E aí eu descobri, eu não quero ir para o inferno, porque Jesus não vai estar lá. E para estar onde Jesus está, o princípio de tudo é obedecer onde Ele está me mandando ir. O princípio da honra é a obediência. Se você quer honrar o seu Pai Celestial, comece obedecendo, submetendo e sendo fiel. Amém? Outro fato interessante que aconteceu lá no Éden, irmãos, é que Adão e Eva, depois de não obedecerem, eles descobriram que eles estavam nus. E eles se cobriram com folha de figueira. Algumas vezes, quando nós nos descobrimos não obedecendo a tudo que o Senhor nos mandou fazer, nós tecemos algumas folhas de figueira para nos cobrir. E uma delas, às vezes, é o ministério. Que interessante. Que interessante, pastora. A pessoa usar o ministério para se esconder. Sim, acontece. Às vezes, irmãos, a desobediência, ela fere um princípio tão primordial. E é aqui que nós chegamos no ponto dessa mensagem a respeito de honra a Deus. O relacionamento. O Senhor não está nem aí para o que nós fazemos. O Senhor não está nem aí para o que nós fabricamos. O Senhor está importando com quanto que nós obedecemos a sua palavra. Nós construirmos roupas de figueira para nos cobrir não vai mudar o fato de que nós desobedecemos algo tão simples, que era não comer um fruto. Algumas vezes, irmãos, eu sou pastora, eu sei do que eu estou falando, né? Quando as pessoas querem muito alguma coisa, nós estamos com uma igreja lá em Poá com 18 pessoas só. E é interessante que os crentes que chegaram já querem liderança de jovens. Não tem nem jovem, mas o povo quer. Quer liderança de louvor. Tem um violeiro e 2 cantoras, mas quer. Pra quê? E aí a gente tem que estar ensinando, que é ministério de mulher. A gente tem que estar ensinando nesse momento que o mais importante é o relacionamento. E eu tive que ter uma conversa com a minha mãe, minha ovelhinha, que ela voltou de Fortaleza e era a top das galáxias, das intercessoras lá em Fortaleza. Aí ela chega numa igreja com 18 pessoas e não tem o que fazer. E eu disse: mãe, se acontecesse com a senhora hoje, o que aconteceu com aquele personagem lá do Tom Hanks, que ele foi no meio do mar e se estabacou todo, foi parado numa ilha sozinho, o que seria do seu relacionamento com Deus? Porque lá não ia ter ninguém, porque minha mãe é evangelistona, ela ganha gente na fila do banco.
A senhora não ia poder evangelizar nem as árvores, nem os macaquinhos, né, nem os papagaios. O que seria do seu relacionamento com Deus se não tivesse o que fazer para Ele? O que seria, Neia, se Deus nos tirasse tudo? Como nós nos relacionaríamos com Ele? Isso é princípio de honra. Como você se relaciona com seu pai? A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ou seja, não depende de nós. Quando você descansa é que Ele te dá. Amém? Oh, Jesus nos ensina, né? Não é fácil não, viu? Fácil não é não, mas uma hora a gente vai aprender. Em nome de Jesus. Honrar a Deus é relacionar com Ele. Até mesmo para um dia Ele te pedir para fazer algo, mas você precisa pelo menos saber o que Ele quer que seja feito. Quem que gosta de cozinhar? Quem gosta de cozinhar de verdade não gosta de ninguém na cozinha, verdade ou mentira? Quem gosta de cozinhar, difícil, a não ser que seja alguém que já conhece todas as manias da gente, né? Que sabe cortar o tomate do jeito certo, a cebola do tamanho certo, não é verdade? Agora coloca alguém na sua cozinha para fazer de qualquer jeito, não vai dar certo, você vai se aborrecer. Por quê? Porque a pessoa está na sua cozinha usando as suas panelas, a sua faca e vai fazer do jeito sem te perguntar o que é para ser feito. Nós fazemos isso com Jesus, irmãos. A gente começa a fazer porque alguém está fazendo e a gente não pergunta para Ele a maneira que Ele quer que seja feito. E às vezes, irmãos, o caminho é tão mais perto, o caminho é tão mais rápido, não é? É tão mais perto. Dia desses eu fui pregar na igreja de um pastor amigo nosso, e quando ia chegando em Poá, ele resolveu colocar o GPS, e eu disse: pastor, não precisa. E aí ele subiu o viaduto, eu moro em Calmon, Viana. Se ele tivesse me ouvido, ele me deixava em casa em 5 minutos, mas ele subiu o viaduto, foi para Poá naquele inferno, chegou em casa com 40 minutos depois. Era só me perguntar por quê, porque eu conheço a região. Às vezes a gente faz a mesma coisa, porque nós não honramos os relacionamentos com o Senhor. Honra teu pai e tua mãe, honra teu pai. Mas além disso, existem outras formas de honrar a Deus. Aliás, existem muitas formas, mas eu separei algumas aqui para a gente conversar sobre como honrar a Deus. Outras formas de honrar a Deus é amar aquilo que Ele ama. E o que o Senhor ama, gente? O que mais o Senhor ama? O que Ele é desesperado ao ponto de dar a vida dele? O quê? Almas, vidas. Quer honrar a Deus? Ame vidas. Ah, pastora, mas algumas vidas é bem difícil de amar, é verdade. Tem umas vidas que é bem difícil de amar, irmãos. Tem dias que eu fico de birra com Jesus. Eu não sei porque que Ele me ama. Um dia desse eu falei: olha, Jesus, olha, esses teus filhos aí que tu fica colocando na minha vida para me dar trabalho, tudo teu filho. Se não fosse teus filhos, eu não estava chateada hoje. Não escandaliza não, que depois Ele me perdoa. Tem dia que a gente fica com birra de Jesus. Eu fico, irmãos, porque tem uns filhos de Deus que dizem: eu não acredito que o Senhor criou uma criatura dessa. E ainda diz que eu tenho que amar. Mas se eu amo o Senhor, eu tenho que amar aquilo que Ele ama. Isso é um modo de honrar ao meu Pai. Isso está em 1 João 4,8. Aquele que diz que ama Deus e não ama seu irmão, ama o Senhor? Não ama. Romanos 12,
A essa eu quero que vocês leiam comigo, por favor. Romanos 12. Romanos 12, versículo 10. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O capítulo 12 de Romanos, irmãos, era Paulo ensinando aos novos cristãos como devia cultuar a Deus. Porque o templo havia sido destruído e Jesus já tinha subido na cruz, e ele estava agora ensinando os romanos como se devia cultuar a Deus. Então ele começa escrevendo o capítulo 12 de Romanos e fala: olha, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E ele vai explicando como se faz um culto. Irmãos, e não é que no meio do culto a gente tem que honrar o irmão? No meio do culto, a gente tem que honrar uns aos outros. E olha, e sem hipocrisia, sem falsidade. Tem que honrar. O que é honrar? Dar o valor que o seu irmão merece. Amém? É fácil? Lógico que não. Por isso, irmãos, é culto. Por isso é algo espiritual. Amém? Outra forma de honrar a Deus é honrar a sua família. Especialmente, o Senhor ensina as esposas, né, a dar o valor ao seu marido. Essa palavra honra aparece nos ensinamentos de Efésios, de Pedro. Honrar o seu marido, ou seja, dar a ele o respeito que ele merece. E com o homem ele já fala, tem que amar como ama a igreja, então por aí já explica tudo. Há um ano atrás, mais ou menos, eu escandalizei algumas mulheres no Facebook, porque eu resolvi publicar uma mensagem que eu ouvi de uma pastora, que diz assim: não acredite no ministério de uma mulher que não cuida do seu marido, nem da sua casa e nem de seus filhos. Isso é verdade? É verdade, irmãs. Aí vem aquele enxurrada de comentários: ah, porque se o homem não trata bem a mulher e perere. Irmã, eu não estou falando com o homem, eu estava falando de mim, ok? Se você não quer cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, então não case. Mas se você casar, então não exerça ministério. Porque as mulheres e os homens, eles têm um padrão. Está lá em Timóteo, como que é o padrão, né? Então tem coisas, irmãos, os princípios, eles são imutáveis. Imutáveis. Esses dias uma pessoa chegou comigo, né? Nós estamos, irmãos, nós deixamos tudo para trás, viemos para São Paulo seguindo uma palavra do Senhor. Só que antes de vir para cá, eu tinha uma oferta fixa do lugar onde eu prestava o meu ministério. E agora eu vivo daquilo que o Senhor dá todos os dias. E uma pessoa chegou em mim e disse assim: você tem o curso superior, por que você não vai trabalhar? É pecado? Eu disse: não, não é pecado, mas eu tenho uma filha pequena em casa. Ela tem 7 anos. Eu tenho uma de 16 que faz 3 anos só que eu adotei. E ela está em processo de aprendizagem. Ah, mas os tempos mudaram. Eu disse: mas a Bíblia não mudou. E se eu tiver que viver todos os dias do maná, eu vou viver até que as minhas filhas sejam mais independentes de mim e elas não precisem que eu ensine ela todos os dias. Viver princípios tem preço, mas o resultado dele tem valor. Amém? Honrar o Senhor com os seus bens. Honra o Senhor com teus bens.
Dízimo é mandamento. É 10%, é mandamento. Não tem negócio, irmão. Pode, não sei, vocês estão, pelo amor de Deus, vocês não desviaram nisso, não, né? Dízimo é Bíblia ainda para vocês, né? Porque, irmãos, a gente anda por aí, o que a gente tem ouvido, de que dízimo é do Velho Testamento. Eu disse, então rasga o Velho Testamento, porque na hora de pedir para Jesus abrir a janela do céu, no instante que o Velho Testamento presta. Então, dízimo é mandamento, 10% da sua renda é para estar no altar. Oferta é sacrifício, você dá se você quiser. O dízimo protege suas finanças, a oferta faz você prosperar, está na Bíblia. Amém? Honra com tudo que você ganha, é uma maneira de honrar ao Senhor. Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Irmãos, eu não sei aqui na Koinonia, mas eu já fui pastora de igreja. Às vezes a gente está aqui e a gente acha porque é grátis, é de graça. Uma vez eu vi alguém falando isso. Quando você vai lá no mercado e tem uma promoção, mulher principalmente, né? Compra um shampoo e condicionador e ganha o creme de pentear. Você corre e compra, né? Por quê? Porque é grátis. Mas o fato de ser grátis não quer dizer que foi de graça. Quer dizer que o investidor daquela marca decidiu investir em você para que você pudesse acessar aquele produto. Então, algumas vezes, a gente tem um entendimento de comunidade aqui e é de graça. Não, irmãos, custa dinheiro. E o pastor tem que orar o mês inteiro para pagar aluguel, pagar a oferta dos pastores. Precisa. Então, honra ao Senhor, porque está na Bíblia. Princípios não são imutáveis. Amém? Honre seus líderes, em especial seus pastores. Amém? Eu quero também que você abra em 1 Timóteo 5, 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os que forem achando vão dizendo amém. Os presbíteros que lideram a igreja são dignos de quê? De quê? Não estou ouvindo não. Dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Amém? Honre os seus líderes. E, queridos, está escrito, não é de qualquer forma, é com dupla honra. Amém? Há um tempo atrás, eu tive acesso a uma informação que dizia que uma pregação de um pastor, isso é uma pesquisa norte-americana, uma pregação de 2 horas no altar, dependendo do nível de emoção que ele empenha, é como se ele tivesse trabalhado 8 horas no trabalho braçal. 2 horas. Isso sem contar o tempo que ele empenhou para estudar, para buscar revelação. E em Hebreus 5, está falando sobre o sacerdócio de Jesus. Depois você lê. Está especificamente falando do sumo sacerdócio de Jesus. Mas tem um versículo 4, que fala que viver sacerdotalmente, né, é digno de honra, porque não é a pessoa que se chama. A pessoa não se chama para ser pastor, para ser um presbítero, para viver da obra. Ela é chamada. Amém? Irmãos, eu brinco às vezes assim, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo. Eu ouvi o chamado do Senhor aos 7 anos de idade, quando meu tio foi fazer o seminário Betel brasileiro na Paraíba. E desde os 7 anos de idade eu persegui o sonho de viver integralmente na obra. Então eu sou exatamente aquilo que eu sonhei a vida inteira ser.
Eu só não sabia que a gente tinha que passar por tudo isso. Mas eu sonhei com isso. Mas quando as pessoas me perguntam o que eu gostaria de fazer ou de ser, eu disse, meu irmão, eu queria ser rica, loira e magra. Uai, queria viajar todo final de semana, irmãos. Mas acontece que eu fui chamada para uma grande obra e eu não posso desistir dela. Porque se eu desistir, irmãos, dela, eu vou prestar conta diante de Deus de um propósito que Ele confiou a mim. E é isso que esse versículo de Hebreus está falando. Que viver sacerdotalmente é uma honra porque Deus chamou. E Timóteo está ensinando que nós devemos honrar os nossos pastores. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, com o pastor Guto, alguns anos atrás, quando nós pastoreávamos Poá. Nós fomos fazer um curso porque nós íamos para a África, vocês lembram disso? Nós íamos para a África, nós saímos só os dois com a mochila na costa, fomos para a base, ficamos estudando inglês durante o ano e durante esse período nós planejamos a gravidez da Débora. Só que a gravidez da Débora foi de alto risco e eu não pude viajar. E aí de repente nós chegamos e começamos a auxiliar o pastor na época e ele nos pediu para assumir a igreja e nós assumimos. Irmãos, em pouco tempo aconteceu um milagre. A irmã da igreja, uma das nossas ovelhas, reformou, construiu uma casa belíssima e nos alugou a casa por um preço ínfimo. A minha cunhada comprou um carro muito bom, só que ela não sabia dirigir e deixou o carro conosco. Aí um irmão que contava os dízimos da igreja, não conhecia os processos de como funcionava, o que tinha aí para cada lugar. Ele chegou um dia e chamou o Guto para conversar. E ele reclamou para o Guto que não estava sendo feito investimento no prédio da igreja. E que aquele dinheiro provavelmente estava indo para a gente, porque ele sabia quanto que entrava no altar. Ele insinuou que nós estávamos pegando dinheiro da igreja, porque pastor não pode andar com carrão e nem morar numa casa daquela, irmãos. E eu dou graças a Deus que Deus não ouve qualquer oração, porque senão aquele homem tinha morrido duro e seco naquele dia. Porque pastor, irmãos, na cabeça de alguns, tem que ter o pior. Porque ele que decidiu viver desse jeito. Não, do contrário, a Bíblia está dizendo que tem que viver com dupla honra. E isso é uma maneira de honrar a Deus, está escrito. Amém? Para encerrar, nós devemos honrar. Não, eu quero falar isso aqui que eu escrevi, eu vou falar. Eu não ia falar não, mas eu vou. Crente dizimista não é patrão de pastor, amém? Crente dizimista e ofertante não é patrão de pastor. Ele tem um patrão. É para ele que ele vai prestar conta, amém? Glória a Jesus. 1 Timóteo 1,17 fala assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém? Esse versículo está dizendo: tudo que você empenhar a sua honra, seja para Ele, ao Rei eterno e imortal. Abra comigo em Lucas 17. Eu quero encerrar te dizendo como que você pode ser honrado. Fala da parábola do filho pródigo. A parábola vocês já conhecem, que o filho pediu os bens e saiu. A partir do versículo 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Segura aí, só entende que quando nós pecamos e nos afastamos do relacionamento do nosso pai, a nossa tendência é querer trabalhar para ele. E levantando foi ter com seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Queridos, como eu falei, eu estou entendendo a paternidade de Deus. Esses dias o Senhor tem trazido umas gotinhas de revelação. Então, todas as vezes que eu leio esse texto, o Senhor fala algo comigo. E uma das coisas que o Senhor falou comigo nesse texto é exatamente isso, que eu já tinha conversado com vocês. Quando nós não estamos fazendo a vontade do nosso Pai e nós desejamos nos aproximar, nós queremos colocar o trabalho no lugar do relacionamento. E como esse pai aqui, o Senhor não aceita, Ele quer o seu lugar de filho. A maior honra que você vai ter na Bíblia é ser chamado filho de Deus. A palavra fala que foi nos dado, em 1 João, o quê? O poder de ser chamados filhos de Deus. Que honra maior nós precisamos? O poder de sermos chamados filhos de Deus. E algo interessante também, irmãos, que a Bíblia fala que esse pai, ele tinha um olhar no horizonte. Ele ficou esperando esse filho voltar. Porque, queridos, quando nós falamos a respeito dessa parábola, nós lemos lá em Deuteronômio que havia uma lei que quando o filho fosse beberrão, os anciãos podiam pegar esse filho, levar ele em praça pública e matá-lo, apedrejado. Então esse pai, ele tinha um olhar no horizonte, esperando o filho voltar, porque ele sabia que se ele entrasse na cidade e fosse pego pelos anciões, ele podia morrer. Então o pai corre, quando vê o filho voltando, o pai corre, encontra com ele, e ele honra como filho, apesar de todas as suas dificuldades. O pai coloca um anel no dedo. O anel significa identidade. Os anéis antigamente, eles levavam o brasão da família. Então quando o pai encontra com o filho, ele fala: se você não vai deixar de ser meu filho, toma aqui o anel. Põe o anel no dedo dele. Ele vai continuar com a identidade dele de filho. O Senhor calça os pés dele, porque as sandálias em qualquer civilização, irmãos, até hoje, os calçados significam dignidade. Lá nas montanhas do Nepal, quando os missionários da MCM chegam lá, eles percebem quem são os líderes da comunidade, porque os líderes são calçados. Eles vivem de maneira assim, muito precária no Nepal. Eles não passam fome porque eles são ligados à terra. Então eles cultivam a terra e eles vivem da terra, mas eles não têm dinheiro para comprar roupa, para comprar sapato. Então, assim, só na comunidade ali nas montanhas, quem vive de calçado são os líderes. Então, a primeira coisa, quando a MCM investe nas crianças, ela compra um calçado para a criança ir para a escola. Porque em qualquer comunidade, viver calçado é um sinal de dignidade. Sim ou não? Eu conheço a história de um rapaz que ele foi no dia da formatura. Ele comprou um sapato novo e o sapato ficou doendo no pé.
E aí ele disse: eu não vou com esse, eu vou com o mais velho. E aí alguém pisou no pé dele aquele dia e o sapato mais velho se abriu. E aí, queridos, na hora de entregar o certificado dele, ele foi descalço, mas todo mundo olhou os pés dele, porque na nossa cultura viver calçado também é um sinal de dignidade. Então o pai providenciou para que aquele filho chegasse com dignidade na sua casa. Ele providenciou trocar as vestes, porque um filho, queridos, um filho, ele permite que o seu pai lhe troque as vestes. E o pai troca as vestes porque deseja honrar esse filho. E por último, o pai manda matar um novilho. Para mim, isso é um simbolismo tão grande do sacrifício de Jesus. É impossível você ser honrado por Deus sem o sacrifício de Jesus. Como filhos, nós só podemos ser honrados se nós entendermos que foi o Pai que matou o novilho para que a gente fosse salvo. Essa é a nossa maior honra. Amém? Vamos orar em relação a essas coisas que nós conversamos? Que o Senhor, Ele nos deu uma progressão nesse entendimento. É muito profundo falar sobre honra, mas que o Senhor nos ensine nesses dias a honrar a Deus acima de todas as coisas. Honrar o nosso Pai Celestial, honrar a nossa família, honrar os nossos irmãos, honrar os nossos líderes, honrar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque são esses princípios que nos trarão de volta para os braços do nosso Pai, para então nós sermos honrados. Amém? Vamos nos colocar de pé. A palavra fala: a quem honra, honra. A quem nós devemos honra. E se nós honrarmos, um dia o Senhor vai nos honrar. E a maior honra, querido, é ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados teus filhos. Pelo privilégio, Senhor, de ter acesso à tua palavra, Pai. Pelo privilégio, Senhor Jesus, de ser ensinados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, quero te pedir nessa noite que o Senhor, eleve mais o nosso nível em relação a esse tema, Pai. Porque é o que nós desejamos, Senhor. É o que nós desejamos no nosso íntimo, te honrar acima de todas as coisas. E honrar a Ti, Senhor, está envolvido tantas coisas que às vezes é tão difícil para nós. É tão difícil para nós, Senhor Deus, algumas vezes honrar, Senhor, aquele que está nos ferindo. Honrar, Senhor, aquele que não te honra, que não nos honra. Honrar aqueles que já nos desonrou. Senhor, é difícil, Senhor, mas nos ensina esse princípio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina esse princípio. Eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai, nessa noite nós queremos viver todas as promessas que estão contidas na Tua palavra, mas nós queremos obedecer os caminhos para chegar até elas, Senhor, em nome de Jesus. E honra, Senhor, é um princípio, Pai, para aquele que deseja de ser chamado Teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, nos ensina, Pai. Nos ensina, Jesus, nos ensina. Nos ensina. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que o Senhor está colocando no meu coração. Que algumas pessoas precisam fazer um caminho de volta
em honrar ou ao Senhor, aos seus pais, ao seu cônjuge, aos seus líderes. Eu não conheço o seu coração, mas talvez hoje o Senhor tenha te trazido aqui para que você fizesse um caminho de volta. Em honrar a Deus em tudo aquilo que Ele pede e exige que nós honremos. E eu gostaria que você fizesse essa oração nesse momento. Você não precisa se expor, mas faça uma oração nesse momento. Peça para o Senhor sondar o seu coração e as suas motivações, e peça ao Senhor forças para você voltar e cumprir esse princípio. Talvez você nem tenha falhado, mas você não sabia que precisava honrar dessa forma. Senhor, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, porque a Tua palavra é vida. A Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é vida, Jesus. Nos ensina, Pai, andarmos no caminho da honra, Pai, que é a obediência, a submissão, a fidelidade e então a honra, Senhor. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a honrar aqueles que são dignos de honra na nossa vida. Você honrou, irmão, aquela pessoa que te ganhou para Jesus. Você já honrou aquela pessoa que te ensinou os caminhos de se chegar até a cruz. Você tem honrado seus pais espirituais. O Senhor coloca no meu coração uma explosão ministerial para essa casa. Mas não foi à toa que o Senhor colocou isso no coração do pastor. Essa igreja precisará honrar. Porque, queridos, sabe o que acontece? Quando uma igreja toma um corpo muito grande e as pessoas não aprendem sobre honra, a igreja quebra, ela divide. Daqui a pouco outra pessoa vai se sentir tão capacitada quanto o pastor e vai levar 50, 60 membros embora, porque ele não aprendeu o princípio da honra da paternidade. Eu quero aqui debaixo do sangue de Jesus orar pelo pastor Alexandre e pela pastora Marinês, por favor, para que o Senhor ensine aos seus filhos espirituais nesses tempos o caminho da honra. Os filhos, eles têm que ir mais longe do que os pais, mas jamais eles vão levar o legado da paternidade. Jamais. Os filhos, eles têm que avançar, eles têm que ter mais dons do que os pais, eles têm que ser mesmo maiores. Mas o legado da paternidade está sobre os pais. Eu gostaria de chamar pessoas aqui na frente que honram e que querem honrar esses pastores para me ajudar em oração. É isso que eu vejo, pastor. Isso que eu vejo, uma explosão ministerial dessa casa. Uma explosão ministerial. Uma explosão ministerial. Eu estou sentindo no meu espírito, muito próximo, vocês vão ver uma explosão ministerial. A Bíblia fala que com cordas de amor o Senhor nos atrai. Muitas pessoas serão atraídas por amor para esse ministério. Mas o Senhor precisa estabelecer nas bases de vocês a honra paterna, a honra à paternidade espiritual. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos teus filhos, Pai, nessa noite. E te peço, Senhor, que o Senhor dê todos os fundamentos eternos que eles precisam, Senhor. Fundamenta, Senhor Deus, essas bases. Fundamenta, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo, Senhor, como igreja, eu quero concordar, Senhor Deus, com o crescimento dos meus irmãos. E eu quero concordar com fundamentos sólidos
fundamentados na palavra, Senhor. Fundamentos, Senhor, dos princípios eternos que o Senhor estabeleceu antes da criação do mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nesses dias o Senhor derrame uma graça no entendimento de honra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, uma graça, Senhor Deus, para esse entendimento de honrar os seus líderes, Senhor. Não só os pastores titulares, Senhor, mas a todos aqueles que servem nessa casa. Sejam, Senhor Deus, honrados, porque tem te honrado. Que eles aprendam a honrar uns aos outros, Senhor. Que eles aprendam a honrar aqueles que ainda não te conhecem. Honrar as suas famílias, Senhor Deus, em nome de Jesus. Calça os fundamentos dessa casa, Senhor, com esse princípio, o princípio da honra. Em nome de Jesus, calça, Senhor, os fundamentos dessa casa com os princípios da honra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém.